Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Titi espera que sim. Tá chegando agora, seja bem-vindo ao seu canal de Monge é Mago, porque fui monge, hoje sou mago, meu nome é Wellington e você é muito mais que bem-vindo nesse canal. Antes de mais nada, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo pros seus amigos, compartilha. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que muita gente me procura, porque sabe que eu sou do meio pagão também, tal, da bruxaria. E aí tem muita gente que quer começar uma devoção com uma deidade, mas não sabe por onde começar. E bom, eu espero com esse vídeo ilustrar um pouco de como que a gente faz para começar um culto a uma divindade, tá? Mas, já curtiu? Já comentou alguma coisinha para ajudar a engajar? Já mandou o vídeo para um amigo, para uma amiga? Não? Então, esse vídeo só continua depois que você mandar. Sim. Oxe, faço vídeo de graça pra vocês. O mínimo que vocês têm que fazer é ajudar a titia, né? Então bora, ajuda aí. Já ajudou? Então agora sim, então vamos lá. Gente, por onde a gente começa? Quero cultuar uma deidade que não tem um culto. Entidades que têm culto estabelecido até os dias de hoje, você tem que aprender a forma de culto, né? Esse vídeo não cabe culto a orixá, por exemplo, que você vai aprender num candomblé, num ifá, né? Numa umbanda. Esse vídeo não cabe culto a deuses hindus, por exemplo, também, né? Porque você vai aprender no hinduísmo. Então, religiões estabelecidas até o dia de hoje têm a sua forma própria de culto àquelas entidades e divindades, tá? Tirando isso, eu quero cultuar deidades europeias, por exemplo, deuses nórdicos, deuses europeus, deuses celtas, deuses, sei lá, gregos, romanos e por aí vai. Como que eu faço? Deuses egípcios, né? Como que eu faço? Para isso, você tem que entender um pouco de arquetipagem. Se você não entende de arquetipagem, você tem que voltar umas 10 casinhas e começar pelo começo, tá? Mas como assim arquetipagem? Existe algo no mundo, na criação de tudo, que nós chamamos de energia, né? Essa energia, ela se manifesta em raios, quando chega até nós. Quando você vai ver esses raios no hermetismo, por exemplo, nós dividimos em 4 raios, geralmente. Terra, água, fogo e ar, o símbolo dos elementos. 4 tipos de energias diferentes. Uma pessoa que trabalha o hermetismo na alquimia vai dividir em 7 raios, os 7 planetas astrológicos antigos. Uma pessoa que trabalha com a cabala vai dividir em 10 raios. Uma pessoa que trabalha... E por aí vai, né? Então, um umbandista, 7 raios. Um candomblessista, 16 raios dos 16 orixás. Então, cada um vai dividir esse negócio que nós chamamos de energia em raios. Ou seja, diferentes formas dessa energia se manifestar quando chega até a Terra. Entendido isso, nós entendemos que toda divindade tem uma origem, né? Nesse arquétipo energético maior, e quando ela chega em cada cultura, quando essa energia chega em cada cultura, ela se personifica, ou seja, ela toma uma forma de persona. E esta é a persona que nós ativamos quando cultuamos uma deidade. Então, por exemplo, e aí é por isso que nós falamos, não é a mesma coisa você cultuar Oxum como deusa do amor e cultuar Hathor, por exemplo, ou Freia, ou Afrodite. São deidades que se manifestam de formas diferentes quando entra na egrégora, na personificação, na forma que tal cultura moldou aquela deidade. Freia é uma deidade do amor, só para vocês entenderem, tá? Freia é uma deidade do amor, por exemplo, que trabalha um arquétipo mais de guerra, a luta pelo amor, né? Que entraria num arquétipo mais de Obá, numa visão de candomblé. Enquanto Oxum trabalha mais a beleza, o amor próprio, e claro, o amor como um todo. Afrodite mais a sensualidade. Então cada uma vai trabalhar o amor de um tipo diferente, de um modo diferente. Mas todas trabalham o mesmo raio energético de amor. Entender isso é fundamental para você começar a fazer associações, comparações e paralelos com uma deidade que você quer cultuar. Por quê? Porque a forma de você começar na prática um culto, eu tô falando na prática, não na teoria, é você montar um altar para aquela divindade. É a primeira coisa que você faz. Né? Você não começa um culto sem uma representação daquilo. Então como que eu faço para saber quais são
as representatividades da minha deidade, identificando o arquétipo. Por exemplo, numa visão... eu tô falando de deusas do amor, vou continuar nesse exemplo, tá? Então, numa visão de deidades do amor, quero contatar, sei lá, a Freia, vamos por Freia, né? Freia é uma deidade do amor. Deusas do amor são associadas numa visão de raio energético, de arquetipagem elemental, ao elemento água. Já é uma coisa que já traz bastante coisa. Então, ter água no altar, né, uma taça com água, velas nas cores da água, seja azul claro, azul royal, seja também um rosinha, né, um rosa, um salmão, né, são tudo cores de amor, né, conchas que representam o mar e por aí vai, né, porque isso numa visão hermetista, você vai trazer esse arquétipo para as coisas da Terra, aos elementos que correspondem àquele raio, àquela energia. Numa visão planetária, é Vênus, então você vai colocar o quê? O símbolo de Vênus, né? O símbolo lá de Vênus. Você vai colocar a cor verde, né? Que é o raio de Vênus. Você vai colocar, talvez, o símbolo pantacular de Vênus, né? O selo de Vênus ali. Coisas, ervas, pedras, cristais, tudo que se relaciona ao elemento de Vênus, ao planeta Vênus, e por aí vai. Geralmente nós arquetipamos tanto em 7 raios, né, Vênus e tal, quanto em 4 raios, os elementos, né. Por que é importante você saber isso? Porque é a forma como você vai construir o seu altar, o seu culto, as suas oferendas, né. Se você sabe que o elemento água, o que agrada e o que atrai a energia desse elemento, fisicamente falando, você vai conseguir acessar a energia daquela deidade por meio disso. Então eu quero cultuar uma deidade que, sei lá, não é muito conhecida. O que eu posso pegar? Hestia, por exemplo. Uma entidade que é pouco cultuada hoje em dia, comparado a outras entidades aí. Hestia. Hestia é uma deusa do quê? Associada a qual elemento? Fogo. A qual planeta? Talvez Marte? Entende? Você vai ter que traçar esse paralelo de associação para começar um culto a uma deidade que não tem muito culto. Né? Quero começar uma devoção a Santa Muerte, por exemplo. Claro, é um exemplo esdrúxulo porque tem um culto atual dela e uma forma correta de se cultuar. Mas suponhamos que não tenha. Né? Aí eu tenho que pegar e arquetipar essa divindade naquilo que nós temos como conhecimento. Deuses solares, por exemplo. Quero cultuar Apolo. Mas eu não sei por onde começar a cultuar Apolo. Então vamos arquetipar Apolo. Apolo está arquetipado em Sol. Em fogo. Então, vela vermelha, vela laranja, vela amarela. Ervas que se relacionam a isso. Canela. Ervas quentes, né? Canela. Que mais? Gengibre. Louro. Que mais? E aí, claro, se associa isso ao culto que foi estabelecido àquela divindade, né? Por isso que vem a parte teórica antes. Daí você não vai começar o culto a uma deidade se você não sabe a história, a forma como aquele povo cultuava ela, e por aí vai, porque vai dar ruim, né? Então, você tem que entender um pouco da teoria para ir para a prática. E aí as pessoas vão me perguntar, como que eu começo um culto a Hermes? Vai para Mercúrio, o arquétipo de Mercúrio, né? O arquétipo do ar, e por aí vai para cada uma das entidades. Todas são capazes de ser arquetipada ou em 4 raios pelos elementos, ou em 7 raios pelos planetas, né? Numa visão cabalística tem 10 raios, mas nós usamos comumente os 7 também. Tá? Então, se você não entende de arquétipo, volte e estude arquétipo. Estude os elementos, estude magia dos elementos, pratique magia com os elementos, né? Porque isso vai te dar uma base substancial para que você entenda a origem daquela energia, sabe? Então, eu quero cultuar a energia da água. Monta um altar para a água. E aí desse altar para a água pode surgir deidades que apareçam como personificação dela de acordo com a sua energia. Tanto no denso quanto no sutil, e por aí vai. E me surpreende que as pessoas perguntem tanto sobre como arquetipar divindades, como cultuar divindades. É simples. Monte um altar. E para você montar o altar para essa divindade, você não vai achar livros específicos sobre.
Não vai, sinto muito. Não tem livros específicos sobre por quê. Porque se subentende que um magista, antes de chegar a entidades, divindades, anjos, daimons, ele passou por um processo de identificação energética. No treinamento do adepto, ele aprende a lidar com os 4 elementos, numa visão hermetista. Ele aprende a lidar com os 7 raios planetários. Para daí depois ele começar a fazer associações de entidades e divindades, e por meio de tudo aquilo, ele personifica. A divindade, o Deus, a deusa, nada mais é do que uma personificação, uma humanização de uma energia divina. Mago, então as deidades não são seres reais? Enquanto persona, não, porque foram criadas pelo homem, por um mito. Enquanto energia, sim, porque aquela energia daquela deidade existe de verdade. Enquanto egrégora, personificada, existe de verdade. Então não dá pra dizer que uma deidade, uma divindade, ela não existe, ela não é real, porque ela é. A egrégora que a fomentou, que a formou, que a originou, existe como personificação daquela energia. E para além disso, a essência dela puxa uma energia elementar, dos astros, dos elementos, de como você quiser categorizar. Mas puxa. Então a deidade, ela é real. Agora, o mito dela, aí já não, né, gente? Aí é uma questão de maturidade, de entender que o mito é apenas um conto para retratar aquela manifestação energética como um povo havia, né? Entende, gente? Então é importante ter uma visão madura das coisas, né? Eu tenho feito esses vídeos de sexta-feira para trazer uma visão mais madura do ocultismo para vocês. E quando eu digo madura, eu não tô falando aprofundada, eu tô falando apenas mais séria, mais sóbria, sabe? Tem gente por aí achando que divindade é cabaré, que tá fazendo filho com a entidade, tá... É uma loucura. Então vamos parar, né? Vamos pisar no chão e voltar para a Terra? Na magia, nós arquetipamos as deidades de acordo com energias que elas representam. Tanto que quando no treinamento de Golden Dawn, no treinamento de seja patchworking, seja projeção da consciência, como você quiser chamar, quando você vai visitar uma esfera da árvore da vida, ou um éter, né, enoquiano, é muito comum que deidades apareçam. Por quê? Nossa, mas o que a Cabala tem a ver com o paganismo? Nada. E tudo ao mesmo tempo. Porque a Cabala pode ter surgido num povo judeu, monoteísta, e por aí vai. Agora, a Cabala explica a origem de uma energia. E a origem dessa energia está totalmente associada e atrelada a vários arquétipos da humanidade. Eu nunca esqueço quando eu fui fazer uma visita a Yesod e quem estava me esperando na porta era a Hecate. E eu falei, ora, eu esperava o anjo Gabriel. E aí ela falava, não, porque eu sou mais próxima de você. Por quê? Porque eu sempre tive Hecate como minha deusa. E ela é o arquétipo de Yesod por excelência, né, da lua. E era ela que estava me esperando ali, não era o anjo Gabriel. Entende? Então por isso que é importante você entender como funcionam as coisas. Na magia nós sempre buscamos o por detrás. Entendam isso. A gente não se contenta em vou estabelecer um culto a deusa, né? Não. A gente quer entender como que isso se manifesta. A gente precisa entender isso para a gente poder evoluir a partir disso. Por exemplo, eu quero cultuar o deus Pan. Só que o culto a Pan, ele não existe mais. Eu vou estudar sobre como era o culto, eu vou estudar sobre como era as oferendas e a manifestação, se eu achar alguma coisa, porque tem coisa que você não acha. E eu vou arquetipar essa energia. Pan está associada à terra, aos frutos da terra, às colheitas. Então eu vou associar isso numa visão elementar e começar um culto a ele a partir disso. Pan está associado ao falo, que está associado à fertilidade, que está associado a Vênus, e por aí vai. Então, é entender de arquétipo. Se você não entende de arquétipo, volta 10 casinhas atrás e estude sobre. Estude os 4 elementos, e aí você vai achar livros sobre. Qualquer livro de magia que se preze a ensinar magia vai falar sobre os 4 elementos, como identificar,
como meditar, como treinar com eles, os 7 planetas, magia planetária e por aí vai. E é a partir daí que você estabelece uma correlação mental. Para mim, hoje, sempre que eu quero contatar uma entidade que não tem um culto estabelecido, é fácil. Por quê? Porque eu fui treinado nos arquétipos. Seja na Cabala, seja nos 7 planetas, seja nos elementos, seja no que for. Eu tive uma percepção de treino ali que me permite hoje identificar fácil. Ai, Mago, mas eu não tive. Então você treine. Vai atrás da informação. Vocês querem tudo mastigado, gente. Pelo amor de Deus. Informação tem a rodo. O que mais tem é livro de magia que fala mais do mesmo. Você pega qualquer livro que vai ensinar a bruxaria, o princípio é entender os 4 elementos. Por quê? Porque a partir disso você entende toda a funcionalidade do universo. Energético falando, né? Mas não, é uma mania de perguntar, quer que a gente dê a resposta mastigada. E não tem. Vai estudar. Eu tive que passar por isso, você também tem que passar por isso. Não tem atalho no caminho. Percorre ele, tenha gosto de percorrê-lo. Então a resposta para muitos de vocês que vêm perguntar, pedir que eu indique um livro de como cultuar divindades, você não vai achar. E se você achar, você vai achar coisas tipo New Age ou reconstrucionismo, por exemplo. Você vai encontrar culto a divindades num reconstrucionismo helênico, aos deuses nórdicos num reconstrucionismo nórdico, num quemetismo egípcio e por aí vai. Só que esses reconstrucionismo não remete a uma tradição original. Remete a uma pessoa que arquetipou tudo isso e começou a fazer um culto a partir do que ela foi arquetipando. Tá errado? Não tá errado. Você pode pegar dessa fonte? Pode. Mas geralmente são fontes fechadas, que você só vai pegar se iniciando nela. Então, assim, tenham parcimônia, né? Estudem. Sejam pacientes com o seu processo. Ah, eu não sei cultuar Afrodite. Então você vai aprender. Vai estudar sobre Vênus. Vai estudar o arquétipo de Netzach. Vai estudar o elemento água. E aí você vai entender tudo que você precisa para cultuar Afrodite. Tá tudo ali. E, gente, é tão mastigada esse tipo de informação que é só você pesquisar elemento água, o que o elemento água rege. Aí você vai ver incenso, você vai ver as ervas, você vai ver as pedras e pronto. Já dá pra você montar um altar só com isso. Difícil, né? Pois é. E é isso. Então, a forma como nós entendemos deidades é como personificação de uma espécie de energia. E é a partir disso que o culto é estabelecido. Ponto. Beleza? Quis gravar esse vídeo para trazer para vocês de uma forma, de uma vez por todas, como que você começa um culto com uma divindade. É entendendo o arquétipo que está por detrás dela. Beleza? Você não vai achar um livro como cultuar o deus Apolo. Você não vai achar um livro como cultuar o deus Ixtziquatl, aqueles deuses com nome esquisito maia. Você não vai achar. O máximo que você vai achar é informações do mito por detrás, a mitologia que está por detrás, ou então uma coisa mais antropológica, história de como era o culto daquela deidade no passado, pesquisando livros de história, mas é uma pesquisa mais acadêmica, é mais difícil de achar. Um livro de magia que ensine a fazer isso, você dificilmente vai achar. Dificilmente. É por isso que você faz todo um rolê antes até chegar nisso. Tá bom? E é isso. Então, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, uma consultora oracular, alguma coisa que o mago possa te ajudar nesse sentido, chama que a gente faz acontecer, tá bom? Hoje já não vai dar mais tempo, porque o rito coletivo vai ser hoje, sexta-feira, dia 24 de junho de 2022, caso você esteja vendo esse vídeo depois. Então já não tem mais vagas. Então, desejo a nós, que vamos fazer o rito, um bom ritual. E já é dar spoiler do rito do próximo mês, mas não vou dar spoiler, tá bom? Fiquem bem, abominem o biruliro e falou!